darmos início a mais um culto. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome essa noite. Dizemos, Senhor, que tu és bom, que tu és misericordioso, meu Deus, e que a tua fidelidade, meu Deus, ela dura para sempre. Somos gratos a ti, Deus, por tudo que tu tem acrescentado em nossas vidas. Somos gratos a ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos, Senhor, cultuarmos o teu nome. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem acrescentado. Apresentamos diante de ti, Senhor, o nosso corpo, o nosso espírito, Senhor, a nossa mente, o nosso coração essa noite. E te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, do teu Filho amado, Senhor, que tu venha trazer uma palavra rema aos nossos corações. Meu Deus, que nós venhamos sair daqui fortalecidos, restaurados, meu Deus, pelo poder que existe em tua palavra. Em nome de Jesus, ministra em nossos corações. Toma a vida dos teus filhos, aqueles que estarão assistindo, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um. Em nome de Jesus, assim como igreja, nós oramos a ti e por fé nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém? 2 Coríntios 12, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Amados, aqui Paulo, ele fala ali que o Senhor, que ele orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo para que o Senhor removesse um espinho da carne dele. Né? Então existia algo na vida de Paulo que o incomodava, que ali fazia com que ele orasse ao Senhor e pedisse para que viesse remover aquilo da vida dele. E às vezes nós nos encontramos assim, né? Orando, pedindo ao Senhor por várias vezes: Senhor, remove isso da minha vida, do meu coração, retira a mágoa, retira o sofrimento, retira, meu Deus, algumas coisas. E ali o Senhor olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. E a graça a qual o Senhor estava falando a Paulo não era apenas a salvação, a graça da salvação. Né? Porque a salvação o Senhor deu a todos, e nós sabemos que a graça é um favor imerecido do Senhor. Mas o Senhor estava dizendo a Paulo que várias outras graças estavam sobre a vida dele, não havia com que ele se preocupar, porque o mais importante era ele ter a graça do Senhor sobre a vida dele. Então Paulo estava ali naquele momento, Senhor, pedindo para o Senhor: Senhor, remove isso da minha vida. Não sabemos o certo o que era aquele espinho na carne de Paulo, mas sabemos que ele queria que o Senhor removesse. E o Senhor olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Deus, meu querido, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, a palavra do Senhor nos diz. Então às vezes você pode hoje se encontrar fraco, triste, desanimado com algo, mas o Senhor te diz uma palavra essa noite: a minha graça te basta. A graça do Senhor, ela basta em nossas vidas. É algo que é o mais importante. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas se você olhar para o céu e saber e ter certeza em seu coração de que o Senhor, Ele é contigo, você vai se alegrar e crer que dias melhores estão por vir, porque o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Aleluia. Nesse momento eu convido você a ficar de pé mais uma vez, para que junto nós venhamos louvar ao Senhor. Aleluia. Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento e começa a falar com o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu preciso que a tua graça seja o bastante em minha vida. Comece a orar com todo o teu coração, com toda a intensidade do teu ser, em nome de Jesus.
Louvado seja o teu santo nome essa noite, Senhor, neste lugar. Obrigado, Senhor, porque tu até aqui, Senhor, tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos é suficiente, Deus. Toma as nossas vidas, Senhor, essa noite, em nome de Jesus.
Arranca todas as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos traumas, Senhor. Que nós venhamos entender, compreender que a Tua graça, Senhor, ela nos basta. A Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, Senhor. E o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Deus. Aleluia, Deus. Continue com seus olhos fechados. Aleluia, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Aleluia, Senhor. Teu reino é sempre eterno, de misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Nós Te adoramos, Senhor, Senhor Jesus Cristo. Oh, como Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Oh, Pai, que Tu possa tomar este ambiente esta noite, Senhor Jesus. Toma, Senhor Deus, cada vida esta noite, Pai. Sim, Deus, aqueles que se encontram angustiados, Senhor Jesus. Aqueles que se encontram, Senhor Jesus, sem esperança. Mas a Tua palavra diz que Tu és a esperança. A Tua palavra diz, Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, Senhor, como Tu és santo, Pai. Exaltado seja Teu nome, Senhor. Não tem como, Senhor Jesus, nós sermos Deus transformado, Pai. Não tem como, Deus, nós não sermos restaurados pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Penetra, Pai, do nosso ser. Penetra, Pai, da nossa alma, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós não somos nada sem Ti, Pai. Nós necessitamos, Pai, todos os dias de Ti, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, que todos os dias, Pai, nós viemos se confessar, nós viemos abrir a nossa boca, Pai, e declarar que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que Tu és exaltado, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Porque não vive segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser moldados, Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Oh, Senhor, vai nos tomando nesta noite, Pai. Você que se encontra em sua casa, abra o teu coração esta noite e declare ao Senhor que Ele é santo,
Diga ao Senhor: Senhor, eu não sei viver sem Ti, Pai. Eu não sei viver sem Ti, Senhor. Diga para o Senhor que você necessita dEle. Diga para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. A minha alma está abatida. A minha alma está abatida, necessitando de Ti. Confesse, Ele sabe da tua necessidade. Mas muitas das vezes o Senhor, Ele espera uma atitude de nós. Muitas das vezes o Senhor, Ele quer que você se abra, se rasgue diante da presença dEle. O Senhor, Ele quer um relacionamento contigo e comigo. Precisamos todos os dias ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser moldados pelo caráter da palavra de Deus. O Senhor diz em sua palavra que nós temos que ser imitadores de Cristo. E como nós vamos ser imitadores? É matando a vontade da nossa carne, vivendo para Cristo. Porque a palavra de Deus diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero te dizer esta noite, igreja, que Jesus Cristo vive em ti. Ele vive em ti, Ele vive em ti. Declara essa noite: oh Espírito Santo de Deus, Santo, Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Declara assim, ó: teu reino é sempre eterno, uma de misericórdia, justiça e bondade. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos, porque a tua palavra diz que aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Seja um adorador, igreja. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Oh, Jesus, a tua bondade dura para sempre, Senhor. A tua bondade, Senhor, dura para sempre, Pai. Adora. Aleluia, Senhor. Aleluia, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Palavra de oferta. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a paz de Cristo, amém? Irmãos, enquanto eu preparo aqui, você que trouxe sua oferta, venha de um a um aqui no gasofilácio, um por vez. Se não trouxe, não se preocupe, nem se constranja, o seu coração é a principal oferta, amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te damos graça, te louvamos, glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Teu é o reino, a glória, o domínio, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos. Estamos nessa noite mais uma vez reunidos para te glorificar, para te exaltar e para se aproximar de ti. Queremos nos humilhar na tua presença, renunciar a nós mesmos. Queremos, Deus, ceder o que precisamos ceder. Precisamos entregar diante de ti aquilo que assumimos como nosso. A tua palavra diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la.
Nós queremos, Senhor, perder de nós e encontrar de Ti nessa noite. Nos instrui, nos ensina, nos exorta, nos alinha. Toma esse ambiente para a Tua glória. Toma as famílias aqui representadas. Toma as famílias representadas por aqueles que nos assistem agora. E fala conforme Tu queres. Não aquilo que pensamos, não aquilo que imaginamos. Porque a Tua palavra diz que Tu tem preparado para nós algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem penetrou na mente do homem. Nós Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita e que Tu nos fortaleça para enfrentar aquilo que precisamos enfrentar, para que a Tua boa, agradável e perfeita vontade ela prevaleça em nossas vidas. Assim nós oramos, por fé Te agradecemos. Você que crê, diga amém e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Podemos assentar. Amados, hoje é quinta-feira, culto de família. Não que os demais cultos não sejam culto de família. Na verdade, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, tem como finalidade alcançar as famílias da terra. 12, verso 3, a Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas capítulo 3, verso 29, diz que nós somos herdeiros dessa promessa que foi feita a Abraão. Então toda reunião que nós nos dispusemos a estar juntos no passado, a de hoje e as que virão, elas vão alcançar nossas famílias. Mas a quinta-feira, sobretudo nesse tempo em que não estamos podendo realizar nossas redes de homens, de mulheres, de casais, nós iremos estar com uma palavra direcionada para a família, amém? Uma palavra direcionada, glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje é: herança dos pais são os filhos. Herança dos pais são os filhos. Repita comigo: herança dos pais são os filhos. Talvez, e eu sei que alguns estão aqui, ainda não são pais, ainda não são mães, não estão inseridas nessa realidade, mas desejam ser e irão ser em nome de Jesus. E nós devemos entender que antes de praticar qualquer ação, o primeiro passo é o aprendizado. Então, feliz aquele que antes de ser pai, aprende como ser pai. Embora a gente observe que a prática, a convivência, o dia a dia é que vai nos ensinando. Mas como seria bom se todos aqueles que se apresentam como pais, que recebem essa dádiva do Senhor, tivessem tido um estudo pretérito, um ensinamento passado a respeito dessa realidade. Seria muito bom. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 127. Livro de Salmos, no capítulo 127. Livro de Salmos, capítulo 127, versículos 3, 4 e 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pai, essa é a tua palavra. Santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade.
Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, apta a dividir a alma do espírito. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra possa penetrar o mais profundo da nossa intimidade, dividir juntas e medulas e discernir as intenções do nosso coração. Revela-nos o oculto e escondido e os segredos que estão guardados em Cristo Jesus. Se você crê nessa verdade, diga amém e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos entender ou rememorar, relembrar que os filhos sempre foram sinônimo de bênção de Deus. Em que pese nós vivermos hoje, sermos contemporâneos de uma classe de mulheres, de uma classe de homens, que dispensam esse ministério, dispensam esse sacerdote de ser pai, de ser mãe. Acredito eu que não é novidade para você a existência de movimentos feministas extremos. E aqui eu não estou dizendo que as mulheres não devem se posicionar e buscarem seus direitos. Eu estou apenas colocando que todo extremo tem suas peculiaridades, suas preocupações podem nos levar a sair de um propósito real ou de um propósito eterno da parte de Deus. O certo é que existem movimentos pleiteados e liderados por algumas mulheres no Brasil e nas nações da terra que rejeitam ser mãe, que rejeitam receber no ventre esse fruto, essa herança da parte de Deus. Há homens que hoje talvez já tenham 30, 40, 50 anos, que colocam de lado esse privilégio como se ele não tivesse nenhum significado. Talvez eu conheça, ou você conheça, algum vizinho, um parente, que simplesmente decidiu não ser pai, que simplesmente decidiu não ser mãe. E até hoje, utilizando-se de métodos anticonceptivos, fundamentados nessa raiz de amargura, nessa raiz que lhes impulsiona a sair dessa proposta de Deus para a humanidade, eles continuam assim. Mas quando nós olhamos lá atrás, quando Deus criou o homem, quando Deus, macho e fêmea, os criou, a Bíblia diz que Deus os abençoou, e Deus os chamou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Diga glória a Deus. Nós vemos um processo nessa palavra lançada por Deus ao primeiro casal. Primeiro Deus abençoou, diga bênção. Depois Deus disse: frutificai. Depois Deus disse: multiplicai-vos. Porque eu não posso multiplicar nada sem que antes seja frutificado. Eu não posso fazer crescer nada, dar continuidade a um propósito, a uma proposta de Deus ou de alguém, sem que antes seja gerado frutos que me permitam andar nessa proposta. Diga amém. Então Deus abençoou e Deus comissionou o primeiro casal. Quando nós olhamos para a família patriarcal, sobretudo na vida das matriarcas Sara, Rebeca e Raquel, nós vamos perceber algumas situações desconfortáveis. Apesar de receber uma promessa de Deus a respeito de um filho junto com Abraão, Sara se precipitou em apresentar-lhe uma segunda esposa, por nome Agar, porque Sara era estéril, e a Bíblia diz em Gênesis 16, que ela falou a Abraão: se ela tiver filhos, esses filhos serão meus. Nós observamos que Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher,
engravidou. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã Lia e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e assim através dela eu receba filhos. Gênesis capítulo 30, versos 1 e 3. Observamos, amados e amadas, o anseio destas mulheres para terem filhos, porque bênção do Senhor, herança do Senhor sempre foram os filhos. Glória a Deus. E nós não podemos ser influenciados. Você, mãe, não pode ser influenciada. Você, pai, não pode ser influenciado pelos costumes transitórios da presente era, pelos costumes colocados diante das sociedades, seja as passadas, seja a contemporânea, diante de nós. Nós precisamos viver baseado nos princípios de Deus. Aleluia. Talvez você está me assistindo agora e não deseja ser mãe, não deseja ser pai. Talvez você está aqui hoje e rejeita esse ministério, esse sacerdócio. Mas eu quero te dizer que um homem e uma mulher de Deus não anda por costumes. Um homem e uma mulher de Deus anda por princípios, porque costumes são passageiros, mas os princípios são eternos. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: os céus, a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá pela eternidade. A palavra que saiu da boca de Deus na direção do homem, ela precisa se cumprir. E o homem precisa desejar cumpri-la. Glória a Deus. Eucana tinha por esposas Penina e Ana. Muitos de nós já conhecemos essa verdade relatada em 1 Samuel, no capítulo 1. Penina tinha filhos, porém Ana não podia ter filhos, pois era estéril. Mas Ana fez um voto a Deus, que dizia o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Perseverando em oração, versículo 12. Deus atendeu o pedido de Ana, e ela concebeu Samuel. Então, filho sempre foi sinônimo de bênção, sempre foi sinônimo de privilégio concedido por Deus ao homem. Diga aleluia por isso. Então o salmista disse: herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Agora observe uma coisa. Nós precisamos entender esse benefício. Nós precisamos entender essa bondade de Deus para conosco. Agora, para que isso aconteça, eu preciso me voltar para as palavras que estão inseridas nessa promessa, nessa verdade divina. A Bíblia diz em Salmo 127, versículo 3, que herança do Senhor são os filhos. Agora a pergunta é: o que é uma herança? A pergunta é: o que é uma herança? Herança é o nome atribuído ao direito ou condição de herdar, de ganhar, de obter ou conquistar algo por via de sucessão. Ou seja, transmitido de alguém para alguém. Normalmente a herança são os patrimônios, bens, posses e direitos que uma pessoa, quando morre, repassa para os seus sucessores, quais sejam os herdeiros, sejam na linha colateral, seja na linha vertical.
seja os filhos, sejam os pais, no caso da ausência daqueles. Mas na herança você não influenciou naquela conquista. Na herança você não tomou parte. Na herança você, em regra, não contribuiu. É certo que muitos filhos trabalham junto com os pais, conquistam, se esforçam. No final da vida seus pais falecem e deixam um resultado desse trabalho: os bens, a posse, os direitos para esse filho que contribuiu. Mas isso é exceção. A regra é que os pais, eles trabalhem, se esforcem, se dediquem, preparem uma plataforma para que na sua ausência os filhos venham desfrutar. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que antes da fundação do mundo, na eternidade, Jesus Cristo já tinha sido dado como oferta por Deus. Jesus Cristo já tinha sido sacrificado pelo Pai. Quando nós vemos essa verdade no livro das Revelações, nós aprendemos que antes de tudo, Deus já construiu algo para que nós vivêssemos para nosso benefício. Diga amém. Por isso que Efésios capítulo 1, verso 3 ou 4, diz a Bíblia que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Porque na eternidade, aprouve a Deus sacrificar o seu filho. Olhe para mim. Deus sacrificou o seu filho. Diga amém. Nós aprendemos, amado, ao longo dos meses aqui deste altar e na leitura diária da Bíblia, que Deus nunca faz nada pedindo a nós sem que antes Ele primeiro tenha dado o exemplo. Sem que primeiro Ele tenha nos concedido, que Ele tenha nos dado. Por exemplo, quando você traz uma oferta no altar, a pergunta é: quem te deu a oferta? Você está trazendo ao Senhor, mas quem antes te deu? E nós vemos em Atos 17, 25, que Ele a todos deu a vida, o respirar e todas as coisas. Ou seja, mesmo Deus pedindo algo a nós a respeito de oferta, Ele só o faz porque antes Ele fez. Porque antes Ele ofertou, porque antes Ele nos concedeu. Diga aleluia por isso. É fácil nós percebermos de Gênesis a Apocalipse que as Sagradas Escrituras é um livro a respeito de um pai honrando um filho. Que a Bíblia é um livro a respeito de um pai muitas vezes se escondendo para evidenciar um filho. E muito mais querendo propor o conhecimento ao seu respeito através do seu filho. E eu aprendo e você aprende que um filho nessa questão tem um grande valor. Diga glória a Deus. Agora, uma herança, quando ela é recebida por um herdeiro, se mal administrada, ela se perde facilmente. O herdeiro, em regra, não trabalhou para conquistar. Você, eu e Jó, lá atrás, não estávamos junto com Deus quando Ele resolveu criar todas as coisas. Nós não colaboramos. Nós não influenciamos diretamente na criação. Então tudo que Deus fez, e principalmente os filhos, não teve a nossa participação. E talvez você diga: meu pastor, mas eu tive uma relação íntima com meu companheiro ou com minha companheira, e nós, diante daquela relação, geramos esse filho.
Você participou da formação, mas da criação você não participou. Jeremias capítulo 1, verso 5. Aprenda uma coisa. Deus disse ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te designei para profeta. Você lendo o texto, você aprende que no ventre da mãe de Jeremias, Deus o formou. Mas antes disso, Deus o criou. Então, antes mesmo de haver existido o mundo, nós fomos criados em Deus. E a nossa participação para que um filho seja nos dado como herança, ela é mínima. Diga amém. Mas a herança chegou diante de nós, ou a herança chegará diante de vós. E o que eu preciso para recebendo essa herança da sequência? O que eu preciso? Quais os requisitos para que um herdeiro faça bom proveito de uma herança? Primeiro, é ele entender o propósito da conquista, sim ou não? Se um herdeiro não entender o propósito, a proposta do seu pai, quando conquistou aquilo que ele recebeu, facilmente ele perderá. Eu conheço alguns casos, acredito que o Laércio conhece, outros irmãos conhecem, de pessoas que receberam a herança e num curto período de tempo colocou tudo a perder, porque não valorizou, porque não foi participante. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós vamos diante de Deus para conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade, nós passamos a observar qual o sentido das coisas. Amém? Porque nós só estamos aqui reunidos para aprender algo que nos instrua a viver a vontade de Deus a partir daquela calçada para lá. Então, quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua vontade, nós começamos a entender o propósito daquilo que Ele construiu para que nós desfrutássemos. Diga aleluia. Então, o primeiro passo para nós administrarmos os filhos como herança, pergunte qual é? Temer ao Senhor e ser um justo. O livro de Salmo capítulo 128, verso 1 e verso 3, a palavra do Senhor diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Há uma promessa da parte de Deus: os filhos serão como brotos da oliveira diante da mesa. Os filhos serão motivos de alegria. A oliveira aponta para a vinha aponta para a alegria na Bíblia. Os filhos serão motivos de alegria, de celebração na mesa. Amém? Mas nós precisamos temer ao Senhor. A palavra do Senhor diz, no livro de Salmo capítulo 37, versículo 25 e 26: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. O salmista traz a experiência de alguém que já viveu muito, experimentou a juventude, vive a velhice, mas chegou a uma conclusão: eu nunca vi um justo mendigar um pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Meu querido, o justo é aquele que foi justificado por Deus pelo sacrifício de Cristo. O justo não é aquele que é perfeito.
não é aquele que já alcançou a estatura, pura e simplesmente do varão perfeito, mas aquele que iniciou uma caminhada em Cristo, e que tiveram as suas transgressões, os seus pecados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e foi justificado de toda injustiça pelo perdão. Glória a Deus. Esse é o justo. Então, um justo nunca vai ser desamparado, e nem seus filhos mendigará o pão. Você pode buscar no extrato das suas relações, de amizade, de conhecimento, o filho, uma filha de uma mulher, de um homem temente a Deus. Talvez já foi. O filho e a filha está aí, talvez errante, mas a semente plantada por aquele homem, por aquela mulher de Deus, flui na vida dos seus filhos. E eles não mendigam nem são desamparados. Diga glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: que todas estas palavras que hoje vos ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A instrução de Deus a uma nação que Ele escolheu para ser modelo, Israel. Os princípios que Deus traz a Israel, e nós também devemos vivê-lo, a respeito da criação dos filhos, é de ensinar os nossos filhos. Diga ensinar. E o ensino tem que ser debaixo da sabedoria. Por isso que o primeiro passo é temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago capítulo 1, a Bíblia diz: aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente. Ou seja, Deus dá sabedoria a quem pede. E a sabedoria é um elemento indispensável para que nós venhamos criar os nossos filhos. Amém? Porque ou nós agimos com sabedoria, ou nós agimos com ira. Ou nós agimos com a justiça de Deus, ou nós agimos com a justiça dos homens. E a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando eu olho para a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, verso 4, eu observo: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A observância é que os pais não irritem seus filhos. Aqui a indicação é para que os pais criem, ensinem os seus filhos de acordo com a sabedoria divina. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 21, diz a palavra do Senhor: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se sintam desanimados. Além da ira, da ira do homem não produzir a justiça de Deus, não permitir que o homem ensine a criança, que os pais ensinem seus filhos como eles devem andar, elas ainda produzem desânimo. Irmão, você ser criado num ambiente de ira, onde o seu pai e a sua mãe sempre tem uma palavra que te coloca para baixo, que faz com que você perca a esperança de seguir para o dia seguinte, é desanimador. É desanimador. Só que quem vive essas experiências sabe. É desanimador. Diga misericórdia.
E por que é necessário esse ensino, essa instrução, esse acompanhamento? Porque não basta que eu receba uma herança, eu preciso dar destino a ela. Não basta que eu receba esse benefício, irmão. Quem tem um pouco de amor em seu coração se realiza na paternidade e na maternidade. Existem dois João Paulos, um antes e um depois de Cristo, um antes e um depois do João Lucas. Quando nós somos pais, nós mudamos o entendimento a respeito da vida, a respeito das nossas ações, a respeito do nosso comportamento, da semente que lançamos no dia de hoje. Eu lembro que num período bem difícil e confuso da minha vida, fiz uma proposta meio ousada para minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu disse, vamos fazer um filho. Isso é uma proposta do irresponsável, né? Não é nem casado. E nós fizemos. E quando nós recebemos a notícia no dia 1º de agosto de 2014 que ela estava grávida, irmãos, eu comecei a pensar diferente. De agosto para o dia 4 de janeiro, que foi o dia que eu me converti, que eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei por várias experiências, observando o sistema de mundo e que tipo de pai eu seria. E toda essa reflexão me fez buscar uma porta e um caminho que permitisse eu ser o pai que meus filhos merecem. Glória a Deus! Aleluia! Mas é preciso entendermos o porquê. Porque o pai ele dá destino. A mãe, ela cuida, o pai dá destino. Essa junção desse sacerdócio, desse ministério, dessa responsabilidade é indispensável na vida de um filho cheio de êxito, cheio de conquistas. Se você tiver a oportunidade de estagiar, lógico que eu não tive, de estagiar com um psicólogo, com um psiquiatra, ou de andar exercendo o ministério, até da palavra, da liderança, conversando com pessoas que carregam traumas, que carregam dores, que carregam feridas desde a sua infância, você vai perceber, numa breve entrevista, que houve uma influência negativa dentro de casa, que houve uma influência negativa na criação, ou pelo abandono do pai, possibilitando a orfandade, ou pela presença do pai, mas a ausência no contato, na conversa, proporcionando a orfandade. Do mesmo modo. Por quê? Porque um pai, uma mãe, eles têm essa responsabilidade de serem consolidados e de serem fundamentos, uma plataforma para que os seus filhos tenham um destino que cumpra o seu propósito aqui na terra. Amém? Por isso que no contexto a Bíblia não diz apenas que herança do Senhor são os filhos. A Bíblia nos ensina que os filhos, eles são como flechas na aljava de um guerreiro. Os filhos, eles são como flechas na aljava de um guerreiro. Então, quando a Bíblia diz que filhos são herança, eu entendo que eu tenho um benefício a desfrutar. É bom ser pai, é bom ser mãe. Mas quando eu vejo no texto que os filhos, eles são como flechas na aljava de um guerreiro, eu entendo que eu não tenho apenas uma herança, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um compromisso. O que infelizmente a maioria na nossa geração, no nosso tempo, estão desprezando, que é responsabilidade e compromisso. Diga misericórdia. Responsabilidade
e compromisso. A aljava é aquele recipiente que o guerreiro colocava em suas costas. As flechas eram instrumentos que eles utilizavam para alcançar determinado alvo numa batalha. Eu sei, você sabe, que no mundo teremos aflições. Eu sei, você sabe, que nessa era, nesse tempo, nós enfrentaremos muitas lutas. Mas como é real as nossas observâncias a respeito de pais que criaram seus filhos sobre princípios divinos, princípios bíblicos, e que hoje tem dentro de casa um verdadeiro exército ao seu lado. Filhos cheios de coragem, de disposição, para enquanto estiverem dentro de casa, lutarem lado a lado com seus pais. Dividirem com seus pais a responsabilidade na guerra. Porque um guerreiro, meu querido, em uma guerra, não é ninguém sem as suas armas. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que utilizar o meu filho como uma arma? Sim, nós precisamos utilizar nossos filhos como um instrumento. Como um instrumento para nós cumprirmos a missão e o propósito que Deus nos deu. Amém? Irmãos, um pai, uma mãe que não tem lado a lado seus filhos, como penam e como sofrem. É só observar a triste realidade do nosso centro Emaús e de muitos abrigos de idosos que comportam pais que não tiveram o privilégio de serem cuidados como cuidaram dos seus filhos, porque fracassaram no ensino, porque fracassaram na sua missão. Agora nós costumamos, olhe para mim, eu sou pai e tenho 5 anos, já tenho experiência suficiente para falar a respeito disso. Como pais, nós temos como regra a proteção, o cuidado, e isso é normal, isso é bom, isso é necessário. Mas o cuidado excessivo, ele é prejudicial. A irmã Débora é mãe da Lara e agora mãe da Sara. Eu tenho o João Lucas já um pouco mais velho, Samuel com menos de 2 anos. Mas o exemplo dela é muito bom, porque a menina ainda é de colo. Vai chegar um momento que essa criança vai precisar dar os primeiros passos, ainda engateando. Depois ela vai precisar andar com seus próprios pés, sim ou não? Mas se ela tiver um cuidado excessivo, ela vai prejudicar o desenvolvimento da filha. Em determinadas ocasiões, se nós tivermos um cuidado excessivo, nós iremos prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos. É preciso dizer: levanta, meu filho, caiu, levanta, vai. Ele vai cair, mas vai levantar. Em determinado momento, ele vai precisar ficar na escola, um período do dia, às vezes até o dia todo. Como foi o primeiro dia em que o Laércio levou o Tiago para a escola? Como foi o primeiro dia da Girlane, quando levou o Ítalo para a escola e voltou para casa? Da Sueli levou o João Lucas. Meu Deus, como é que vai ficar meu filho? Mas ele teve que ficar. Ele teve que se desenvolver. Como vai ser a primeira vez que nós precisaremos deixar os nossos filhos em casa para ir a uma viagem de trabalho ou para fazer qualquer outra coisa? Nós vamos precisar nos desgarrar desse cuidado excessivo para que eles possam começar a viver e amadurecer para mais tarde
fazer o que tem que fazer longe de nós. Agora olhe para o texto. O texto diz que os filhos são como flechas em uma aljava do guerreiro. Quando nós olhamos para um guerreiro, sobretudo da antiguidade, e tentamos visualizar as armas que eles possuíam, nós vamos lembrar no mínimo de duas. Da flecha, quem pode me dizer outra? A espada. Se esse guerreiro mencionado pelo salmista tivesse envolvido numa guerra contra o adversário que estivesse próximo, qual a arma que ele ia usar? A flecha ou a espada? Então eu aprendo que essa flecha na aljava do guerreiro indica que os nossos filhos precisam dar grandes voos, e talvez para distante de nós. Talvez o alvo que o meu filho precisa alcançar, que a sua filha, que os seus filhos precisam alcançar, sejam longe de nós. Talvez eu estou falando para uma mãe nesta noite que seu filho está longe, que sua filha está distante, que sofre por causa da saudade. Mas deixa eu te dizer, ele foi uma flecha na tua aljava, mas hoje foi lançada para um cumprimento de um propósito. Glória a Deus. Vai chegar o tempo de nós lançarmos, de nós enviarmos os nossos filhos. Agora uma outra observação. A espada o guerreiro tira das costas e lança para frente. A flecha ele pode até tirar da aljava nas costas, mas antes de lançar para frente ele traz para o coração. Um flecheiro não lança uma flecha sem antes, com o arco, trazê-la e posicioná-la perto do peito. O que nós aprendemos? Que os nossos filhos são fruto da energia que os impulsiona. Que os nossos filhos, eles são resultado daquilo que nós semeamos de dia. Porque é do coração que procedem as saídas para a vida. E como o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações sobre o coração nesses dias. Como Deus tem falado de reforma, como Deus tem falado de limpeza, de purificação. Por quê? Porque eles são resultados da energia que nós carregamos no nosso coração, da atmosfera que está no nosso ser. Diga glória a Deus por isso. E diga glória a Deus entendendo que Deus nos trouxe aqui para nos purificar em mais uma noite, nos restaurar em mais uma oportunidade, para que nós venhamos poder trazer nossos filhos para perto. Eu digo de mim, eu tenho me cobrado, tenho avaliado que tipo de pai eu tenho sido para os meus filhos. Qual o grau da minha presença, da minha influência na vida deles? Qual o grau da minha influência? O que eles têm recebido de mim? Porque com o passar dos anos, e os pais mais experientes aqui, já passou dos 40 como Laércio, sabe que numa determinada idade a gente começa a perceber que o filho passa a se comportar exatamente conforme a semente que nós lançamos. Nós precisamos nos avaliar como pai e as mulheres como mãe. Quem nós temos sido para os nossos filhos. Talvez hoje nós cobramos atitudes dos filhos baseada em exemplos que nós não demos lá atrás. O filho, meu amado, a filha, meu querido, ele não vai fazer o que você diz, ele vai fazer o que você faz.
Ele não vai fazer o que você discursa, o que você especula. Ele vai fazer e reproduzir exatamente o seu comportamento. Como nós estamos, como pais e filhos. Como nós temos nos posicionado em relação a essa herança que o Senhor nos deu. É preciso entender que nós estamos em guerra. E para a guerra nós precisamos preparar essas flechas. Diga amém. As flechas naqueles dias em que o salmista expressou essa verdade, elas eram feitas manualmente. As flechas naqueles dias exigiam um trabalho artesanal, personalizado. O guerreiro precisava gastar tempo, precisava se dedicar, precisava reproduzir aquilo que ele pensava para o futuro e para o alvo na sua flecha. Às vezes a gente quer se realizar na vida de um filho, quer que o filho seja o que a gente não foi. A gente quer lançar uma responsabilidade sobre os nossos filhos que não são deles. Quantos pais não são frustrados com a sua vida e depois se frustram porque o seu filho não ingressou numa faculdade, no curso que ele desejava ter cursado, que ele não optou pela profissão dos seus sonhos, que ele não fez o que ele fez, que ele não namorou ou não namora o perfil da mulher que ele desejou no passado, do homem que ela desejou no passado e não teve a oportunidade de ter. Além do exemplo, nós precisamos trabalhar os nossos filhos, amém? Principalmente nesse tempo, irmãos. Nós estamos no meio de uma guerra ideológica. Uma influência através das ideologias na cultura, no dia a dia das sociedades, das comunidades. E os cristãos pouco se apercebem disso. A revolução na mente que foi causada na vida daqueles que nascem pecados. Eu não estou dizendo isso, mas na geração do Laércio, quando se ouvia falar de homossexualidade, quando se ouvia falar em desrespeito de um filho para com o pai, na minha geração, eu lembro quando eu era criança, que se minha mãe estivesse conversando com a outra senhora, eu não podia passar no meio. Se meu pai dissesse o horário de eu voltar para casa e eu não voltasse, eu apanhava em casa. Mas a influência na mente, tanto as passadas como as que estão por vir, ela precisa ser combatida. Diga glória a Deus. E quem tem a palavra, quem carrega a palavra dentro de si, o evangelho dentro de si, tem essa missão. Porque a palavra culto, e nós estamos num culto a Deus. Culto gera cultivo e cultivo gera cultura. Tudo aquilo que você cultiva se transforma numa cultura. Uma cultura nasce de uma ideia. Uma ideia gera uma ideologia. Pega 5 pessoas, 6 pessoas e começam a pensar a respeito de determinado assunto. E começam a levar aquela ideia para frente. Dizendo que uma árvore pode ser tratada como gente. Que uma pessoa, ela não é um ser humano, ela é uma árvore. Tem gente aí que pensa assim, irmão. Na ideologia do gênero. Pessoa não é um ser humano, ela pode ser uma árvore, ela pode ser uma cadeira dessa. Você sabia disso? E a ferramenta que nós possuímos é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. É a palavra do Senhor. Por isso que no livro de Provérbios, a Bíblia diz que nós precisamos instruir os nossos filhos enquanto eles são pequenos. Não vamos perder a oportunidade.
Talvez já esteja quase no final dessa possibilidade. Mas não perca essa oportunidade. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Existem pais, irmãos, que já se foram há 20, há 30 anos. Mas os filhos continuam carregando os mesmos princípios. Meu pai me ensinou assim. Existem pessoas dentro das igrejas que não conseguem desenvolver hoje, mas o que carregam foi construído lá na infância e na adolescência, por causa do ensino, da persistência da mãe ou do pai. Glória a Deus. Os filhos são herança do Senhor, mas não são uma herança para que nós venhamos perdê-la. É uma herança para que nós venhamos dar continuidade. Porque Deus é um Deus geracional. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Aleluia. Deus é o Deus do João Paulo, mas é o Deus do João Lucas. Amém. Nós precisamos entender, em nome de Jesus, esse propósito. Agora escute uma coisa. O fato de ensinarmos com sabedoria, irmã Ediluz, não quer dizer que não devemos dar a correção devida, irmã Débora. Provérbio 23:13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Nós vivemos em um tempo, e juridicamente falando, eu sei que há uma lei específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que resguarda os direitos das crianças, que as protege. Há quem ache que é exageradamente, há quem julgue que foi dado aos conselhos tutelares poderes para influenciar e intervir na criação dos filhos. O conselho tutelar, irmãos, está para agir no excesso. Nenhum conselheiro tutelar vai tomar uma medida contra um pai sem que antes faça uma avaliação real da situação. E o próprio legislador sabe que deve-se haver a figura de alguém que reprime um comportamento inadequado, porque a lei ela tem essa função. Correção não é espancamento. Mas porque não devemos espancar, isso não significa que não devemos corrigir, que não devemos disciplinar no momento que precisa se disciplinar. Diga amém por isso. Provérbio 29:15 diz a palavra do Senhor: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha para mim, irmã Gelene. Olha para mim, as mães. A criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Como é comum numa festa de aniversário de criança, dentro da igreja, no ambiente dos relacionamentos, as mães serem envergonhadas pelos filhos. Sabe qual é a razão disso? Elas terem sido entregues a si mesmas. Tem mãe que entra o dia e entra a noite, e ela pouco se importa com o comportamento do filho. Aqui não tem isso. Lá nas outras igrejas tem, mas aqui não tem isso. Amém? Mas a título de vacina, para nos prevenir, é necessário nós observarmos se nossas crianças estão entregues a si mesmas. Irmão Samuel tem 1 ano e 8 meses por aí. 8 meses, né? Mas daquele tamanho, se deixar, é do jeito dele.
É do jeito dele. O Laércio sabe disso. É do jeito que ele quer. Se deixar, ele faz o que ele quer. O João Lucas, que já tem 5 anos, esse é que, se não for observado de perto, faz do jeito dele. E já está com o cangote querendo engrossar. Mas nós precisamos corrigir. Amém? Precisamos consolidar. E não permita que tios, que tias, que vó, que vô interfira na disciplina e na criação. Sabe por quê? Porque uma avó, ela vai permitir que o neto faça. Um vô vai permitir que um neto faça aquilo que ele nunca permitiu que os seus filhos fizessem. Eu tiro isso pelas avós e pelos avós dos meus. João Lucas chega na casa da mãe, tanto é que ele gosta demais da casa da mãe e da casa da dona Sueli. Quando ele quer alguma coisa que ele vê que nós estamos segurando, ele diz: papai, eu quero ir para a casa da vovó. A gente leva, mas a gente sabe. Por quê? Porque a avó e o avô é mais liberal. É ou não é? O pai que engrossava quando o filho passava no meio da conversa, agora traz o menino para a conversa. Como avô, agora ele ouve até a instrução do menino. O Laércio não vai ser assim não, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Provérbio 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Já disciplina o Noah? Glória a Deus. Se não disciplina, tem que começar. Às vezes eu vou dar umas palmadas no João Lucas, o Laércio diz: eu vou chamar o conselho tutelar. Que é forte demais a lapada. Mas mesmo que seja moderadamente, nós precisamos fazê-los entendê-los. Que nós viemos primeiro para cumprir uma missão. E contamos com eles nessa missão. Amém? Hoje eles estão conosco, sendo lapidados. Elas estão conosco, sendo instruídas, ensinadas. Bem feitas, artesanalmente, manualmente. Dá trabalho, dá ou não dá? É por isso que eu, como pastor de uma igreja, de uma comunidade, como líder de um rebanho, eu não admitirei um jovem que me conheceu há 1 ano, há 6 meses, me chamar de pai, me tratar bem e esculhambar o pai dele lá na casa dele. Fazer tudo que diz respeito à igreja, mas quando a mãe dá uma ordem, o pai dá uma ordem, ele se recusa. Está errado. Porque nesse processo de lapidação, só quem é pai, só quem é mãe sabe, irmão. Quantas noites de sono, com a preocupação em ter o dinheiro para comprar aquilo que precisa, preocupado com o futuro, se tornando às vezes até ansioso com o destino. E aí o rapaz, a moça, quando cresce. Uma vez, eu gosto de conversar com os mais velhos e não tenho nenhum problema em aprender. Porque nós nunca iremos ter sucesso na vida, irmãos. Aprenda uma coisa: nas áreas em que nós desprezamos aqueles que já viveram aquela realidade. E o Laércio disse algo para mim: João Paulo, seja o melhor amigo dos teus filhos. Porque senão, quando eles tiverem 18 anos, eles vão te trocar por um amigo da escola que ele conheceu com 6 meses. Eles não vão te ouvir, não vão te escutar. E eu guardei aquilo. E eu comecei a inculcar na mente do meu filho mais velho: João Lucas, quem é o teu melhor amigo? Aí ele fica: quem é? É o papai. Sou seu amigo. Eu chamo ele de amigo. Isso ele está de prova. Deito na rede com ele. Eu sou seu melhor amigo.
Aí agora eu chamo ele e o Samuel. Digo, quem são seus melhores amigos? É o papai. Eu digo, e o Samuel? Nós precisamos estar próximo dos nossos filhos. Amém? Um guerreiro nunca deixa a sua aljava. E a sua aljava sempre está cheia de suas flechas. Glória a Deus. Se você é pai, trate de se comportar dessa forma. Se você é mãe, observe essa verdade bíblica. E se você ainda não é, deseje ser. Amém? Você observar, muitos têm tomado a herança e por não ter tido nenhum esforço com aquela herança, não dão valor. Não valor não. Por isso que as pessoas dizem que tudo que é ganho fácil não é visto com valor. Então quem não valoriza a oferta, o sacrifício de Cristo já na eternidade, ele nunca vai dar valor para um filho. Nunca. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diga assim comigo: filhos são herança, mas também são flechas. E filho dá trabalho, não dá não? Agora você imagina para fazer uma flecha naquele tempo, na mão. Hein? Serraria. A metalúrgica ficava melhor. Trabalha na metalúrgica. Eu já trabalhei numa carpintaria, era só carregando pó. E a gente sabe que hoje tem os recursos que facilitam fazer uma flecha, até de ferro, né? O salmista, de maneira sábia, comparou essas flechas com a do guerreiro do seu tempo. Ele precisava parar, projetar e executar artesanalmente, com a mão. Dá trabalho, mas no final é proveitoso. Amém? Você pode não deixar, irmãos, dinheiro, bens, posses para os seus filhos. Talvez isso não aconteça conosco. Glória a Deus se acontecer. Glória a Deus. Mas até para isso eles vão precisar ter maturidade. Mas se nós deixarmos valores, se nós deixarmos princípios dentro do coração deles, teremos cumprido nossa missão. Amém? Há quem diga que muitos deixam herança, poucos deixam legado. Herança é aquilo que você constrói materialmente. Legado é aquilo que se constrói no espírito. Talvez sua mãe, seu pai faleceu, está longe. Você olha para um lado, olha para o outro, não lhe deixou nada. Você não consegue visualizar com seus olhos. Mas quando você olha para dentro de você, você enxerga um legado. Você enxerga valores que foram estabelecidos em você. E é isso que nós iremos fazer com nossos filhos. Amém? Às vezes a gente se preocupa com a quantidade de pessoas na igreja. Não me preocupo com isso. Deus sabe do meu coração. E vocês sabem disso. Mas se a gente se preocupar com números e saber que ninguém escapa do tempo e do processo de Deus. Ali tem 2 membros. Aqui tem 2 ou é 3, né? 3, 2, 3. Os filhos. 2, ali tem 2. Aqui tem quanto? 7. Aqui vai ter quanto? 8. Nós já tem 2, com os 5 que estão por vir.
Então a geração que está vindo aí, que nós vamos instruir, irmão, tem mais gente do que a igreja hoje. Vamos consolidar nossa família. Vamos instruir nossa família. Se Deus nos der a graça, observe, se Deus nos der a graça, chegar um tempo em que a membresia dessa comunidade for só nós que já estamos e os nossos familiares, oh irmão, nós cumprimos uma missão grande. Porque se 10 famílias estiver firmadas no Senhor e na rocha, debaixo de princípios, há uma alegria no coração do Senhor. Glória a Deus. Então vamos começar pelos nossos filhos, porque o sucesso ministerial ou profissional, ele precisa estar alinhado com o sucesso familiar. Porque o fracasso de uma família não justifica nenhum sucesso. Não adianta eu ganhar 100 almas fora e perder meus filhos dentro de casa. Agora entenda uma coisa: os filhos são flechas, sim ou não? Eles não são responsáveis por se lançar. A responsabilidade é nossa. E um guerreiro precisa se preparar. Se eu morrer de 1000, se fosse guerreiro, estava perdido já. Porque não estamos preparados fisicamente. Mas espiritualmente, como soldados de Cristo, nós podemos nos preparar. Ainda que esse corpo exterior desfaleça, o interior se renova a cada dia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graça, louvamos, glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Teu é o reino e a glória, o domínio e o poder, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos. A ti a honra, a ti nós dispensamos honra. Nós te honramos com nossas vidas e te pedimos, Deus, trata o nosso coração, trata o nosso ser, nos prepara, nos ensina e nos instrui. Toma diante de nós a mente, corpo, alma e espírito. Nos enche de sabedoria para cumprir esse sacerdócio de pai, de mãe. Oramos nessa noite pela nossa descendência, pelas gerações que estão por vir através de nós. Abençoamos nossos filhos. Comece a abençoar os seus filhos, os que já nasceram, os que não nasceram ainda. Comece a orar pelos seus filhos agora em nome de Jesus. Interceda pela essa herança que o Senhor lhe concedeu. Interceda por essa herança. Diga o nome, sobrenome. Diga o dia e a hora que nasceu. Fala a respeito do passado, do presente, mas também prepare o futuro com palavras proféticas. Seus filhos, os meus filhos são bênção do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os nossos filhos. Nós abençoamos os nossos filhos. Nós abençoamos a nossa descendência. Nós declaramos toda sorte de bênção sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, interceda pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos em nome de Jesus. Interceda pelos seus filhos em nome de Jesus. Interceda pelos seus filhos em nome de Jesus. Interceda pelos seus filhos. Ore por eles. Senhor, abençoa o João Lucas, o Samuel, os filhos que estão por vir nessa relação. Eu abençoo eles. Eu te peço sabedoria. Te peço graça, amor, compaixão, entendimento para instruí-los, para exortá-los, corrigi-los, discipliná-los quando necessário.
Em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos. Vem saltando sobre os montes. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. Santa noiva apaixonada. Pai, eu oro nessa hora Te esperando pelo filho, Deus. para dançar. Wilson Silvia, da Miriam, Wilson Júnior. Pai, retira ele daquela situação, Deus. Não sei o estado clínico dele, sei como ele está nessa hora, mas a tua palavra diz que tu é onisciente e onipresente. A tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? A tua palavra diz que ao homem pode ser impossível, mas para ti tudo é possível. A tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Eu uno a minha fé com a fé daqueles que creem, e nós intercedemos por essa família. Nós intercedemos por essa família nesse ambiente de glória, nesse ambiente em que celebramos a tua presença. Te pedimos, envia teus anjos a respeito do Wilson Júnior. Coloca a tua mão poderosa no leito daquele hospital. Usa os médicos, a equipe da enfermaria, todo o corpo técnico daquele hospital. Usa os medicamentos, mas faz um mover na vida daquele jovem, Deus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que ele possa ressurgir são e salvo para louvor da tua glória. Para louvor da tua glória. Para louvor da tua glória. Que ele se levante daquele leito de hospital para te glorificar através de boas obras, para te glorificar através da vida dele. Toma ele nas tuas mãos em nome de Jesus. Toma ele nas tuas mãos, pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Nós oramos também por toda mãe, todo pai que nesse momento tem um filho doente, tem um filho perdido nas drogas, tem um filho preso num cativeiro, tem um filho perdido em qualquer vertente da sua vida, mas que tu entre com a providência. Nós te pedimos misericórdia nessa casa. Liberta das drogas, liberta da bebida, liberta da prostituição. Leva paz ao coração dessa mãe, ao coração desse pai. Nós intercedemos e te pedimos, Deus. Nós intercedemos e te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela cura e pela restauração de todo filho que se encontra numa enfermaria, no leito de hospital ou em casa. Que tu levante em nome de Jesus, e que para a glória do teu nome esse estado possa ser modificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico feliz, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Em nome de Jesus. Domingo teremos culto de Santa Ceia. Pastor Marcos Santos vai ministrar aqui a palavra. Você que já se batizou, venha para ceiar e celebrar o Senhor junto conosco. Em breve nós teremos batismo, encontro com Deus. Nós iremos voltar à normalidade em nome de Jesus. Amém? Continue orando para a glória de Deus. Eu quero conversar com o Leonardo e a Luciene. Se tiver mais alguém que queira conversar comigo, me aguarde um pouquinho, que pausadamente, de um por um, a gente conversa. Amém? A paz do Senhor. Fique com Deus. Até domingo. A gente se vê em nome de Jesus.